Diz assim: disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu pai. Vamos ler junto? Vamos ler aqui na parede? Disseram-lhe, pois. Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu pai. Amém. Como diz Ana Paula Valadão, o meu pai. Não é verdade? Isso é um grande desafio nosso, irmão. Conhecer o nosso pai. É o que o mundo busca por vários caminhos, por várias religiões. Todos querem conhecer a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, está aqui a tua igreja, minha vida te pertence, Deus. Eu te peço que o Senhor sustente, Deus, meus pensamentos, Deus, a minha fala, que todas as palavras da minha boca não expressem opiniões minhas ou minhas convicções, mas que eu possa, Deus, ser conduzido, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, vamos sentar? Vamos lá. A gente vive hoje, queridos, uma confusão, uma dificuldade hoje a respeito de espiritualidade. A gente tem muita gente falando sobre espiritualidade, sobre negação da espiritualidade. E a gente tem no mundo aí as pessoas crendo em Deus, cada um da sua forma, cada um crendo em Deus do jeito que Ele quer. E aí nessa perspectiva a gente compreende que, na verdade, todos nós somos fábricas de deuses, não é verdade? Cada um fabrica o seu Deus particular. O meu Deus não faz isso, o meu Deus faz aquilo, o meu Deus se comporta de tal forma. Assim nascem as religiões. A gente, inclusive, tem um risco de talvez estarmos dentro da igreja em um só culto, cultuando, inclusive, a deuses diferentes. Isso pode acontecer. Se nós não estivermos em uma direção, a gente pode estar dentro de uma mesma reunião, onde cada um pode estar cultuando deuses diferentes. Eu vou dar um exemplo bem extremo aqui, que eu já falei na igreja, de um vídeo que eu vi, que uma senhora entra na igreja gritando, porque ela pega no flagra o seu marido de mãos dadas com a amante dentro de um culto. E o vídeo aparece essa senhora entrando gritando. Veja, é óbvio que a igreja ali não era uma igreja adúltera, que era um caso específico no caso daquele homem. Mas veja que aquele homem e aquela mulher estavam cultuando a Deus. E é certo afirmar que o Deus que aquele homem que estava cultuando não era o Deus daquele culto, cultuando daquela igreja. Consegue compreender? Porque ele estava muito feliz, levantando a mão, não se sentiu julgado em momento algum. Não se sentiu condenado em momento algum. E por que ele não se sentiu condenado? Porque, de fato, era um outro Deus. Ele estava fazendo um culto particular na convicção dele para o Deus que ele acha que é. Que o ama e que concorda com ele, independente se ele é um adúltero ou não. E assim o mundo tem caminhado. E qual é o consenso? Quando todos dizem, não, a gente acreditou, que todo mundo acredita em Deus. Né? E todo mundo está unido a Deus. Uma vez no trabalho, um colega falou assim, a gente pode fazer um culto? Pode fazer um culto? Eu falei não. Aí ele falou assim, por que não? Aí eu falei, rapaz, mas qual culto? Quem que vai ser cultuado nessa reunião da gente aqui? Ela não pode ser um culto, como é que é o nome? Ecumênico? Eu falei, não tem como. Aí eu falei assim, porque, por exemplo, a gente tem manifestações religiosas aqui, que para você é entidade, na minha confissão, dentro daquilo que eu creio, suas entidades são demônios. Como é que vai? Isso não dá para elevar. Então a gente não pode cultuar. Então a gente não cultua nada.
A gente faz uma reunião, eu falei, mas então aí não é culto, aí é churrasco, aí eu topo. E a gente vai ter comunhão, porque não há acordo, não há consenso. Não quer dizer que a gente tem que ser inimigo, porque eu vou me assentar e vou comer churrasco com qualquer um, né? Agora, em relação ao culto, nós precisamos estar em uma direção, compreender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador. E lá fora todos estão assim, né? Montando os seus próprios deuses, segundo as suas próprias conveniências. Há um tempo atrás, numa apresentação de alunos, estava tendo um teatro, uma menina chegou e falou assim: Sandro, você é pastor? Eu falei, sou. Ora pela gente, porque a gente ia ter uma apresentação de dança, irmão. Quando eu olhei para as roupas, umas roupas tudo aqui, ó, aquele short modelo iogurte, conhece? Cheio de polpa. Aí eu falei assim, aí eu olhei, irmão, eu falei, meu Deus, eu vou orar pelo quê aqui, cara? Aí eu falei, gente, fica chateado comigo, eu não quero orar, não. Eu não tenho nada para apresentar aqui a Deus. Aí ela, a gente não precisa de você para orar. Eu falei, não, tudo bem, podem fazer oração aí. Aí eles se juntaram, deram a mão. Vamos lá, gente. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. E acabou. Foi até onde eles conseguiram ir. Queridos, roupas super indecentes, indecorosas, sem pudor, não de uma forma generalizada, mas aquela menina então, e eu vou te contar, irmão, ainda bem que a gente está fazendo live, tu acredita que aquela garota era crente? Só para me dar raiva da pior roupa? Bem, é um outro Deus, não me preocupo porque é um outro Deus. E essa conversa que Jesus está fechando aqui com os escribas e com os fariseus é a finalização de um diálogo e de uma situação complexa onde Jesus Cristo está falando sobre salvação. E eu quero convidar você a gente fazer uma volta agora. A gente vai lá no início do capítulo do João 8. Eu comecei pelo final da sessão dessa pregação. Vamos lá para o versículo 1. Fazer uma pausa aqui na pregação. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano. João 8, versículo 1. Fez uma cirurgia de coração, mandou uma mensagem: pastor, eu gostaria, se alguém pudesse estar me dando um carona, o pastor Cristiano está aqui, vamos orar no final por ele, tá? Por favor, não me deixe esquecer, amém, irmão? Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, amém, pastor? Tá? Que Deus esteja te abençoando e restaurando a sua saúde. Vamos lá, João 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Irmão, Jesus ele era esses crentes do monte. Jesus amava o monte, em específico o Monte das Oliveiras. Era um lugar de refúgio dele quando ele queria orar. Geralmente quando Jesus queria orar ou ter momentos de comunhão com Deus, Jesus se refugiava assim, era um local de tranquilidade para ele estar lá no Monte das Oliveiras. E é interessante porque foi lá que ele foi buscado pelos soldados, né, lá no jardim do Getsemane, que é um jardim que fica no Monte das Oliveiras. Getsemane significa lugar da prensa do azeite, onde era feito azeite. Jesus foi lá para passar por esse momento de prensa e era lá que ele orava. Houveram outras situações também. Mateus 24, versículo 10 a 12, fala sobre a conversa que Jesus Cristo teve com seus discípulos a respeito da sua segunda vinda, do seu retorno. Foi no Monte das Oliveiras. Lá em Atos 1 vai mostrar que foi no Monte das Oliveiras que os anjos falaram da volta de Jesus Cristo. Lembra quando os anjos falam assim: ei, vocês estão olhando para o céu por quê? Esse que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Lá no Monte das Oliveiras foi onde Jesus Cristo foi ascendido aos céus. E Zacarias 14, versículo 4, usa o Monte de Oliveira para falar, Monte das Oliveiras, para falar sobre o retorno de Jesus Cristo. Bem, era um lugar especial para Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo ia fazer nesse monte? Ele iria orar. E aí a gente percebe que esse fato acontece logo depois de Jesus Cristo ter passado o momento de oração. Jesus Cristo vai ao monte e depois ele desce para o templo e o povo vinha
em direção a Ele. Isso é um momento, isso aí, a gente vai começar, a gente vai tirar vários sentidos e aprendizados com esse texto. Veja que Jesus Cristo, Ele era Filho de Deus, ele vinha para ensinar, para dividir com o povo, mas Ele sempre estava saindo de um momento de oração. Não dá para estabelecer liderança, não dá para pregar, não dá para ensinar, não dá para fazer nada na vida cristã se a nossa vida não for baseada de oração. Compreende? O que a Bíblia diz? Sem mim, nada podeis fazer. O crente precisa orar. A gente necessita de oração. E é verdade, irmão, que nós oramos menos do que deveríamos orar. Oramos bem menos. Quase nada. Oramos muito pouco. Poderíamos orar mais. Gastamos tempo, irmão. Muito tempo. Hoje eu dei uma chamada nos meus filhos. Vou citar quem foi. Mas nós chegamos em casa, né? Não precisamos almoçar, porque comemos a carne aqui. Aí um dos meus filhos foi direto pro quarto. Falei, beleza. Eu falei, vai dormir, que vocês vão ficar batendo cabeça no culto. Tá. Aí eu passei pro meu quarto, estavam os dois ajoelhados. Só que eu estava fazendo pregação, nem me dei conta, né? Aí estavam lá os dois ajoelhados. Aí passou muito tempo, irmão. Muito, muito. Quando eu passei de novo no quarto, estavam os dois ajoelhados ainda. Seria lindo, né? Se fosse de oração. Eu falei, meu Deus. Terra, mas não, irmão. Assim, ó. Não vou ajoelhar não, porque o joelho está doendo. Com o celular na mão, irmão, o celular pegando fogo. Eu falei, não, está errado. Eu falei, você não fica esse tempo orando. Veja como é que nós temos vários ralos de tempo na nossa vida, irmão. O celular é um deles, a gente fica, ó, passando. Perdemos muito tempo, poderíamos orar muito mais. Lucas 21, 37 e 38 vai dizer: e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Veja, Jesus Cristo tinha essa rotina de orar ao Senhor. De manhã ele trabalhava para o Senhor, à noite o que ele estava fazendo no monte, isolado, orando. Onde é o nosso Monte das Oliveiras? A gente precisa ter um local. É no nosso quarto, é na cozinha, é no momento em que você faz almoço. Querido, nós precisamos orar. Um crente que não ora é um crente sem poder. Precisa orar, irmão. Precisa orar. Por mais que a tua oração seja truncada, embolada, mas ajoelha, bota o teu joelho no chão e vai orar, irmão. Por mais que seja aquela oração embolada, que às vezes você não sabe nem com quem você está falando. Às vezes você pede até Deus para abençoar Ele mesmo. O Senhor, abençoa o Senhor. Aquela oração assim louca. A gente fazendo um culto lá em casa, aí o Bruno falou assim: te agradeço, Senhor, por este... Era de manhã que a gente faz essa semana, né? Te agradeço, Senhor, por este alimento. Eu abri meu olho. Falei, meu filho está tendo visão espiritual. Há uma mesa. Há uma mesa que posta. Eu falei, Bruno, que alimento? Eu perguntava, que alimento você está falando? Aí ele fez assim. Porque são orações automáticas e que às vezes nós fazemos também. Compilações de frases automáticas, formatada, mas ainda assim, irmão, eu vou te falar, vale a pena. Vale a pena, irmão, você ir para essa luta espiritual e reduzir a nossa carne, a nossa luta, para que a gente construa essa oração, essa vida de oração. Não é natural, não é de uma forma natural. É com luta, é quebrando, às vezes indo, sempre, às vezes ajoelhando e percebendo que você dormiu antes do amém. Quem nunca? Quem nunca? Você acordou assim do nada assim, ó. E, amém. E você vai para a cama e dorme. Mas ore, irmão. Ore. Estabeleça uma vida de oração na sua rotina, no seu cotidiano. Aí, qual é a situação que Jesus vai estar? Veja, Jesus ele vai enfrentar uma situação difícil e ele está vindo de um período de oração. Ele está vindo de um período de oração. O que colocam diante de Jesus? Versículo 3 e versículo 4. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Coisa fácil de resolver, não é verdade? Coisa fácil de resolver. Eu lembro que lá em Caxias, às vezes a gente tinha algumas situações, o pastor falava assim, e a igreja grande, né? Aí ele mandava uma mensagem, tem uma situação para resolver. Eu falei, que foi? Fulano traiu fulano. Fulano traiu fulano. Fulano não sei o quê. Eu falei, vamos embora. Vamos orar. Tudo é debaixo de oração.
Jesus Cristo está com uma situação difícil. E para ele é mais difícil ainda do que para nós, irmão. Se é difícil para nós agora, por exemplo, digamos que alguém aqui da igreja traiu o outro e beleza, situação complicadíssima. Você imagina no tempo em que o adúltero deveria ser morto, que as coisas se resolveriam com a condenação à morte por apedrejamento. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então Jesus aqui, queridos, ele é confrontado e as pessoas exigiram dele um posicionamento. Veja, as pessoas estão... E mais do que saber a opinião delas, é muito parecido com o que acontece hoje. Porque as pessoas não estão aqui perguntando... A gente, quando está no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, e que às vezes as pessoas não perguntam a nossa opinião acerca de algum assunto, porque elas sabem que nós somos cristãos, elas não estão tão abertas a ouvir aquilo que nós cremos. Não estão. Porque quando você começa a falar, logo vai ser: ah, mas isso... Aí é o momento que você fala assim: mas peraí, você me perguntou, é para eu responder ou não é para eu responder? Porque as pessoas fazem conosco a mesma coisa que fizeram com Jesus Cristo. Veja, eles não chegaram para Jesus Cristo e falaram: Jesus Cristo, aconteceu isso e isso e isso. O que o senhor me diz? O que o senhor pensa? Não, eles já chegaram com o juízo de valor. Jesus, ela foi apanhada em adultério, Moisés manda apedrejar. O certo é apedrejar. E hoje as pessoas fazem isso conosco. O que você faria se você tivesse um filho assim? Você permitiria que estaria na sua casa? Você deixaria que o outro entrasse? Você faria isso? Porque o certo não sei o quê. Você não ama, mas Jesus manda mais, e você fica assim. Eu falei: que hora que eu começo a falar? Porque as pessoas já vêm com um juízo de valor a respeito do que elas acreditam como justiça, a respeito daquilo que elas dizem conhecer do Senhor. Só que a verdade é que nessa confusão, querido, o mundo sabe quase nada sobre Deus. E nós prosseguimos ainda em conhecer a Deus. Essa é a vida do cristão. Só que lá fora há um conhecimento de Deus de uma forma empírica. Uma vez eu conversando isso com o meu patrão, um dos diretores lá da igreja, ele fala assim: para você, esse grupo vai para o inferno? Eu falei, vai. Se eles morrerem nessa prática, eles vão. O Deus que eu acredito não vai lançar eles no inferno, porque eles são pessoas boas. Eu falei: mas eu não estou dizendo que elas são pessoas más. Você me perguntou. Aí eu falei: mas qual é o Deus que você acredita? Desculpa perguntar. Aí ele falou assim: mas como assim qual é o Deus? É o mesmo Deus que o seu. Eu falei: não, mas da onde esse Deus foi apresentado para você? Quem te apresentou esse Deus? Não, meus pais, a igreja. Eu falei: mas da onde sai? Qual é a fonte de conhecimento desse Deus? Quem apresenta esse Deus para a gente? Aí ele falou assim: ué, mas não é na Bíblia? Eu falei: então, o que eu estou falando é na Bíblia mesmo. Pela Bíblia, tais pessoas irão ao inferno. E aí a pessoa entra num conflito. Essa é a verdade. É porque as pessoas estão lá num conhecimento empírico a respeito de Deus. É do que o pai falou, é do que a mãe falou, é de olhar para algo: não, isso aqui é muito grandioso para nós estarmos sozinhos, não deve existir algum Deus. Só que o Deus é na formatação das suas próprias mentes. E é assim em todas as religiões. Bem, para nós também, nós cremos que a palavra do Senhor é a revelação daquilo que Deus é, porque Ele deu a sua palavra. Então, quando a gente lembra daquelas bases da reforma protestante, somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Deus seja glorificado, é porque se não casa com a escritura, logo não casa com os valores de Deus. Apóstolo Pedro vai dizer que as profecias não são de particular interpretação, não é do que eu entendo, mas é daquilo que a Bíblia diz sobre ela mesma. Compreender o que a Bíblia diz a respeito delas. João 14, versículo do 15 ao 17, vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Veja, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E por que o mundo não pode, não consegue receber o Espírito da verdade? Porque o texto começa: se me amais,
guardais os meus mandamentos. E a verdade é que hoje vivemos um tempo em que as pessoas querem se relacionar com Deus, mas não querem ser mandadas por esse Deus. Compreende? Elas não querem obedecer, porque qualquer coisa que diga que elas tenham que obedecer, não, é dogma. Eu não preciso de dogmas, eu não preciso de regras, mas Deus nos deu os seus mandamentos. E Ele estabeleceu: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você não tem os meus mandamentos, você não me ama. Logo, você não pode receber o Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que traz esses mandamentos para dentro do nosso coração. Veja, o mesmo mundo que diz que ama a Deus é o mesmo mundo que odeia a palavra de Deus. Logo, de que Deus a gente está falando? Não é do mesmo Deus. Compreende isso, irmão? Às vezes a pessoa fala assim: não, fulano, ele acredita em Deus, pastor. Ele acredita, ele é uma boa pessoa, né? Mas ele acredita em Deus. Mas de que Deus a gente está falando? Lembra daquela conversa de Jesus com Pedro? Pedro, o que as pessoas dizem a respeito de mim? Pedro vai dizer: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou, porque as pessoas não sabiam quem era Jesus. E hoje mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Quando você vai corrigir algum membro ou algum irmão que falhou, ou a pessoa lá fora, as pessoas se rebelam, mesmo que você use a palavra. E aí você diz assim: irmão, mas você não concorda com a palavra? Não, eu não aceito. Bem, então você não acolhe os mandamentos do Senhor. João 17,14 vai dizer assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Veja, o Senhor nos deu a sua palavra, deu as suas palavras aos seus apóstolos. O que os seus apóstolos receberam do mundo? Ódio. Porque o mundo odeia a palavra de Deus. E ele vai completar: porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o máximo que o mundo faz de tentar se relacionar com Jesus Cristo é tentar humanizar Jesus. A gente vê assim: mas Jesus ele foi um reacionário, Jesus foi um revolucionário. Não, Jesus veio para lutar pelas mulheres. As pessoas estão tentando humanizar Jesus o tempo todo. Só que o que Jesus diz? Olha, meu reino não é deste mundo, eu não sou deste mundo, não busquem as coisas deste mundo. Jesus veio para este mundo para salvar. Ele não é deste mundo. Ele não veio para lutar por causas deste mundo. Falei hoje pela manhã, quando foi inquirido a respeito de desigualdade, de corrupção, qual foi a resposta de Jesus Cristo? Foi a resposta revolucionária? Não, ele fala assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Então, o mundo tem muita dificuldade de se relacionar com a palavra de Deus. Eu trouxe alguns fatos aqui, eu queria dividir com vocês. Eu vou pular alguns aqui por causa da questão do tempo. No ano de 303 depois de Cristo, teve um imperador romano chamado Diocleciano, que ele aprovou uma lei para impedir cristãos de adorarem e para que fossem queimadas todas as escrituras que fossem encontradas. O que aconteceu? 25 anos depois, o sucessor dele, Constantino, aprovou outra lei ordenando a publicação de 50 Bíblias e sobre a despesa do governo. No ano de 1700, a gente tem um francês chamado Voltaire, que ele diz assim: olha, dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão para a história. E aí, depois de passados 50 anos, Voltaire afirmou que daqui a 50 anos o cristianismo não existiria mais. E é um fato interessante porque depois de 50 anos, a casa desse escritor ateu se transformou em uma gráfica, onde a Sociedade Bíblica de Genebra imprimiu mais de 10 mil Bíblias na casa deste homem. A Bíblia tem sido um livro perseguido há séculos, irmão. E por quê? Porque o mundo odeia a palavra de Deus. Semana eu vi de um vídeo aí que esse negócio de inteligência artificial tá fervendo, né? As pessoas falam assim: aí você, a inteligência artificial vai reescrever a Bíblia. E você acha um absurdo, irmão? Acha não, irmão. Você sabe que por exemplo, eu sou pastor, então aparece muita coisa para mim nas minhas redes sociais de coisa de pastor. Pastor, você está cansado para escrever os seus sermões? Eu falo: sim. Você deseja pregar sermões de outras pessoas sem originalidade? Eu falo: não. Eu converso ali com o Instagram. Deixe o site GPT fazer o serviço para você. Dite o tema que você... Olha isso,
Diz o tema que você quer escrever, o tipo de segmento, se é uma pregação reformada, tradicional ou pentecostal, e o site GPT, que é esse site que faz qualquer coisa, escreve o sermão para você. Olha, muitos pastores, irmão, têm mergulhado nisso. E compra aplicativo, 3.000 sermões, 4.000 sermões, e estão indo assim, irmão. Por quê? Porque as pessoas não têm tido apego com a palavra de Deus. A verdade, querido, é que se a palavra não fizer parte da nossa vida, nós não estaremos prontos para enfrentar este mundo. Não estaremos prontos, principalmente jovens e adolescentes. O Gugu que está indo, a gente esteve lá na casa dele, falando muito sobre isso. Se nós não estivermos com essa palavra afiada na nossa língua, no nosso coração, o mundo vai nos engolir, meu irmão. O mundo vai te engolir. E aí você vai ser aquele crente que não dá opinião para nada. Porque você não sabe o que falar, você não tem a palavra de Deus dentro do teu coração, sabe nada, irmão. E se falar, às vezes ainda fala umas coisas que não tem nada a ver, umas coisas que nem na Bíblia estão, nem na Bíblia está. Uma vez eu conversando com o irmão, eu falei assim, não, pastor, porque como está escrito lá na Bíblia, né? A vaca que acolheu Jesus Cristo como quando nasceu, que tem uma história dessa meio católica, né? Do jumentinho e tal, e a vaca esquentou Jesus, aí eu fiz assim, ó. Aí ele falou assim, que foi? Eu falei, tem não, meu, tem essa história na Bíblia não. Ele, não? Eu falei, tem não, irmão. Ele, eu jurava que tinha. Eu falei, como jurava? Ou você lê ou você não lê. Ou tem, ou não tem, querido. 1 Pedro 3, 14 e 15 vai dizer, mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais quando por medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor em nossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bem, se eu preciso ter a palavra do Senhor dentro do meu coração, o que vai reger essa quantidade de palavra que tem no meu coração? O quanto eu amo essa palavra. Porque ninguém vai ficar lendo incessantemente aquilo que não ama. Essa semana eu li uma frase, eu não sei, acho que foi de Calvino. Ele vai dizer assim, Jesus jamais será doce ao nosso paladar, enquanto o pecado não se tornar amargo. Eu não vou desejar aquilo que Cristo tem para mim, quando eu não tiver capacidade de rejeitar as coisas deste mundo. Então o que vai ditar o quanto eu leio da Bíblia, o quanto eu me alimento da palavra do Senhor, é o quanto eu amo, é um bom termômetro. Você ora pouco? Você não, vamos botar no oramos pouco? Lemos pouco a Bíblia? Pouco amamos ao Senhor. Pouco amamos ao Senhor. Que é isso, pastor? Você está me julgando? Estou não, irmão. Isso é básico, isso é prático. Se você que namora, que é casado, se uma pessoa, se o seu cônjuge ou o seu namorado, seu noivo começa a se distanciar de você, o que você pensa logo? Tem alguma coisa errada? Está triste? Está chateado comigo? Porque você não fala mais comigo? Você não fala direito comigo? Você tem me ignorado? Bota isso em Deus. Deus falou assim, está chateado comigo, Sam? Que isso, pastor? Deus falaria isso? Falaria? Ele falou assim, Miqueias, povo, o que eu tenho enfadado vocês? Eu só peço que vocês pratiquem a justiça. Eu tenho enfadado vocês? E muitas vezes Deus pode falar a mesma coisa conosco. Meu servo, eu estou te enfadando? Eu estou te entediando? Porque você pouco fala comigo, Sandro. Porque você pouco lê dos meus mandamentos. Versículo 8, vamos seguir o texto. Isto diziam eles, tentando, né, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Compreende? O que eles diziam? O que eles falavam? Eles citavam a lei de Moisés, queridos. Eles citavam a lei de Moisés, e aqui é um ponto interessante, porque eles vêm com uma postura de farisaica, de guardiões da lei, e aí Jesus Cristo fala assim, eles querem colocar Jesus Cristo numa situação contra a lei. Diz assim, vamos ver se ele vai ferir a lei de Moisés, porque Moisés era venerado, ele seria culpado de blasfêmia, Jesus por certo poderia ser apedrejado. Jesus Cristo falou mal de Moisés? Não. Jesus Cristo criticou a lei? Não. Ele só disse o seguinte, olha, se vocês querem ser juiz pelo peso e pelo rigor da lei, o primeiro que for perfeito diante da lei, taca a primeira pedra. Joga a primeira pedra, porque foi isso que trouxe vocês até aqui. Ela feriu a lei, merece ser apedrejada. Ela quebrou um aspecto da lei. Aquele que não quebrar nenhum aspecto da lei, jogue a primeira pedra. Eles estavam querendo mostrar
a justiça diante da lei, mas não da lei inteira, de pontos da lei. Compreende? Não, é nesse ponto aqui eu sou muito bom, então é nesse ponto que eu vou bater. Mas dos pontos que eu escorrego, não, nesse aí eu não vou falar. É como se fosse assim, a igreja sabe que eu brinco aqui a respeito do pudim, botei até aquele vídeo lá, né, pra gente fazer um campeonato de pudim aqui na igreja. E aí é como, por exemplo, todos nós temos a nossa tendência carnal, as nossas inclinações, todos nós temos, irmão. Eu luto com a questão da comida. Eu vejo uma travessa de pudim, eu tenho visões espirituais, irmão. Eu vejo ela sem pudim. Entendeu? Eu só não como o pudim inteiro, porque senão eu vou ter que lavar a travessa. Aí eu deixo aquela fatia assim, ó, fininha. Aí a gente falou, cara, você não comeu essa fatia só para não ter que lavar. Compreende? Aí, por exemplo, digamos que eu seja um pastor mergulhado na gula. Eu não sou não, mas assim, resisto com muita oração. Aí eu falei, não, então eu não vou falar da comida, porque isso aqui é onde eu escorrego, isso aqui é a minha falha, mas naquilo que eu não tenho problema, eu vou lá, ó, e sarrafo a igreja. E mando ver para dentro da igreja, mas eu esqueço que eu tenho pontos que eu falho e que eu peco. João 5, 45 e 46 vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Quem é esse? Satanás? Não, Moisés. Eu fui rápido porque não queria constranger ninguém, senão você fala, diabo. Não, Moisés. Moisés nos acusa. E não é que Moisés hoje esteja vivo diante de Deus assim, como acusador, não é. Quando ele fala Moisés, ele fala da lei. A lei nos acusa. Olha, há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Ele vai dizer assim, essa lei que você tanto se gaba, é a mesma lei que te acusa. Essa lei que vocês tanto arrogam santidade, é a mesma lei que mostra os seus pecados. Falamos disso lá na nossa, lá em Caxias, que agora não é mais Caxias, São João, né? Mudamos de lugar, né? Abrimos outro lugar. Graça e Verdade, São João, Parque Analândia. Falamos disso, a lei está aí, ó, para explanar e para expor os nossos pecados. Jesus Cristo vai dizer, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Veja, querido, aquele que quer se apresentar diante de Deus sem aceitar a obra salvadora de Cristo, meu irmão, precisa estar em condição de estar em plena perfeição diante da lei e diante de Deus. Tem condição disso, irmão? Temos condições disso? Romanos 2, de 3 ao 6. E tu, homem, que julgas ou que faz estas coisas, cuidai que fazendo as tuas escaparás do juízo de Deus, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Se a pessoa não quer Jesus, ela tem que chegar diante de Deus de uma maneira irrepreensível, apresentando todas as obras da lei. Senhor, eu fui impecável, eu não pequei. Eu neguei o Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, porque eu não precisava dele. Porque eu fui santo. Porque eu fui perfeito. E aí você precisa guardar a lei inteira. Porque Tiago 2,10 vai dizer que todo aquele que tropeça em um ponto da lei, torna-se culpado diante de todos os pontos. A mesma lei que prende o assassino é a lei que prende o estuprador. E nem por isso o assassino vira estuprador, mas a lei é a mesma. Aquele que tropeça em um ponto da lei se torna culpado diante dessa lei inteira. É os fogos da virada de ano. 1 João 1, versículo 8 até o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você está aqui, irmão, nessa noite, e você acha que você não precisa de um Salvador, você está se enganando. E além de estar se enganando, você está dizendo que Deus é mentiroso. Que isso, pastor Sandro? Jamais. Jamais eu chamaria Deus de mentiroso, mas é o que muitos fazem. Porque se eu não reconheço Cristo como suficiente Salvador, é porque eu digo que eu não preciso.
E se Deus enviou ele por conta dos meus pecados, e eu não me considero tão pecador assim, no mínimo Deus está exagerando. Eu não sou tão pecador assim. Não, a gente é muito pecador. Nós somos muito falhos. Nós estávamos mergulhados na nossa iniquidade. E aí o problema é que nós continuamos imundos na nossa injustiça. Porque só seremos limpos da nossa injustiça quando nós confessarmos os nossos pecados. A única solução, queridos, para se apresentar de forma perfeita diante de Deus é apresentarmos a obra de Cristo diante do trono de Deus. Veja, a Bíblia tem um texto que ela vai dizer assim: anda na minha presença e ser perfeito. Aí você pode pensar assim: que isso? Mas eu não sou perfeito? Como é que Deus exige perfeição de mim se eu não sou perfeito? Mas Deus exige perfeição. E eu não sou perfeito. Como é que a gente fecha essa conta? Para eu ir para o céu, eu preciso ser perfeito. Mas eu não sou perfeito. Mas Deus me exige perfeição. Aí você vai dizer assim: mas essa conta não fecha. Fecha sim. E quem é que fecha essa conta? Cristo. Cristo fecha essa conta. Porque como que eu me apresento perfeito diante do trono do Senhor? Eu falei hoje aqui pela manhã. Hebreus vai dizer que quando a carne de Cristo foi rasgada na cruz, foi naquele momento que o véu se rasgou. Quando o véu se rasga, o caminho está livre. Todos nós temos acesso ao Pai, sim ou não? Sim, o caminho está livre. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano. Não precisamos mais de sacerdotes humanos. Todos nós fomos feitos sacerdotes, mas ainda somos pecadores. Como é que eu vou chegar diante da Arca da Aliança? Tudo bem que o véu se rasgou, mas a Arca da Aliança ainda está lá, matando o profeta, matando o sacerdote que chega em pecado. Lembra do sino? Lembra do sino no pé? Que o sacerdote entrava diante da arca se ele tivesse em pecado, né? O pessoal olhava assim, porque o levita lá fora, ele ficava ouvindo, tem uns guizos balançando, então o sacerdote está falando com Deus. Do nada fazia um silêncio, puxa a corda que o sacerdote estava morto, porque se apresentou em pecado diante de Deus. Bem, o caminho está livre, mas a glória de Deus não diminuiu. A glória de Deus continua a mesma. A santidade de Deus ainda é a mesma. A pureza e o rigor de Deus ainda são os mesmos. E aí você falaria assim: não, Senhor, tudo bem, obrigado porque o Senhor rasgou o véu, o caminho está livre, mas eu não vou não, porque eu tenho medo de morrer. Eu vou ficar aqui fora mesmo, no átrio, tá bom? Eu vou ficar aqui no átrio, não quero ir não. Quem é que nos habilita a estar na presença de Deus? Falamos hoje pela manhã. É o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós nos apresentamos diante do Senhor e apresentamos as nossas obras, é isso que Paulo vai dizer aos Romanos: cada um será julgado pelas suas próprias obras. Se eu não tenho a Cristo, eu vou ter que apresentar o quê? Senhor, estão aqui as minhas obras de justiça. E aí a Bíblia vai dizer que toda a nossa justiça humana, diante de uma lei perfeita e santa, não passa de trapo de imundícia. Mas eu sei que eu sou pecador. Eu sei o que a Bíblia diz, que não há um justo sequer. Eu sei que a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Quando eu me apresento diante de Deus, eu preciso levar uma obra perfeita, porque todos nós seremos julgados pelas obras. E quando nós nos apresentarmos diante do santo tribunal de Cristo, que obra a gente vai apresentar? A minha? Você está doido? Deus vai me aniquilar e me lançar no inferno. Qual é a obra que eu apresento? É a obra de Cristo na minha vida, que me aperfeiçoa, que me santifica e que me justifica. É a obra dele que a gente apresenta. Apocalipse 7, de 9 ao 17, vai dizer: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. E essa aqui eu preciso meio que encenar o que está acontecendo aqui no céu, porque João está tendo uma visão. E João vê uma multidão que não dá para contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono do Senhor e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. Para aqui no versículo 13, o que João está vendo?
João está vendo uma multidão imensa chegando no céu. Quem que ele está vendo, irmão? Ele está vendo a gente, irmão. Amém? João viu a gente, irmão. Você acha que você achava que você não estava na Bíblia? Tu está lá, irmão. Tu está lá. João vê lá, ó. Eu, Gugu, Jurandir, Neide, caminhando eu vou para Canaã. Estamos chegando. A gente está chegando assim, ó. Aleluia, salvação, glória, poder, força e honra. Salvação, nosso Deus. Aí, os anjos e os anciãos e os seres viventes, o que eles falam lá? Eles não nem olharam para trás. Eles falaram, eles só ouviram. E falaram assim, amém, é isso mesmo. Aí o versículo 13 vai dizer assim, tipo assim, aí o ancião fala assim, essa voz está vindo de onde? Ele olha para trás assim, está vendo aquela cambada de gente chegando. Aí o ancião fala, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Sabe, o ancião está diante do trono do Senhor lá, perto dos anjos, olha assim, que esse povo aí? Esse pessoal que está chegando. De onde esse pessoal está vindo? Versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Levando as obras das minhas mãos? Levando as minhas obras de justiça, eu vou chegar diante do trono do Senhor e os anciãos vão dizer assim, mas esse pessoal está chegando aqui? Por que eles estão chegando aqui? A gente vai apresentar, nós somos aqueles que lavaram as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que permite que nós nos acheguemos diante de um Deus tão santo, tão puro e tão poderoso, sem que sejamos consumidos pela sua santidade e pela sua ira. Essa é a obra que a igreja vai apresentar, a obra do Calvário de Cristo. A obra perfeita da salvação. No versículo 8, Jesus vai dizer assim, o texto vai dizer, e tornando a inclinar-se, Jesus escrevia na terra. A gente precisa aprender o seguinte, irmão, tem hora que a gente tem que sair da conversa. Eles falaram, Jesus respondeu e abaixou a cabeça e saiu da conversa. Não há nada melhor que você possa oferecer do que a palavra de Deus. Foi questionado, lançou a palavra de Deus, a pessoa não acolheu a palavra de Deus, está na hora de você bater o seu pé e ir embora. Conversa. Jesus Cristo voltou e começou a escrever na terra. Versículo 9 e 10. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. O que isso significa? Dos mais velhos até os últimos. Quem são esses últimos? Os mais novos. Isso significa que todos ali estavam em pecado. Todos ali eram pecadores. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E que grande ensinamento nós temos aqui. Você pode estar aqui nessa noite com a sua vida do jeito que você sabe que está, mas ninguém sabe. E pode ter muitas pessoas aqui, e você pode estar se sentindo assim, mas tem tanta gente, eu tenho vergonha. Mas no final, meu irmão, a conversa sobre a salvação da sua alma é só entre você e Jesus. É só entre você e Ele. Pode ter muitas pessoas que você fala assim, não vou lá na frente porque eu fico com vergonha, mas no final, meu irmão, é só entre nós e Jesus. Eu sei que eu estou pregando para muitos aqui, mas a conversa está acontecendo entre nós e Deus. O irmão que está do meu lado não participa da conversa que eu estou tendo com Deus, porque Deus está conversando com cada um aqui de uma forma individualizada, de uma forma pessoal. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que nós devemos fazer diante de uma salvação recebida? O que a gente vai fazer? Jesus Cristo nos salvou, está aqui a ordenança, não peques mais.
Mude a rotina da sua vida. Mude o rumo. Tem que ter mudança. Esse Deus que diz que eu posso ter Deus e continuar da mesma forma que eu vivo, não é Deus da Bíblia. Porque o Cristo que salva, ele diz assim, olha, mude de vida. Vá e não peques mais. E esse é um mistério que o mundo não consegue compreender. Porque o mundo quer um Deus que o acolha do jeito que eles são para fazer o que eles querem continuar fazendo. Mas o Deus da Bíblia, não. Eles não conseguem, por exemplo, entender, olhar para nós e aceitar. Tipo assim, como assim? Como assim o Gilson agora é crente? Como assim o Zeca? Como assim a Esther, a Paula? E eu conheci isso lá antes da igreja, agora é crente. Quer dizer que agora vai para o céu. Vivia no boteco, enchia a pança de chope e agora é crente. A gente não cansa de ouvir isso. Isso para eles é um absurdo. Isso para eles é um escândalo. Eles não conseguem se relacionar com a verdade de que na salvação não depende daquilo que a gente faz. Não depende da nossa obra, porque senão todos nós estaríamos condenados. Depende de uma obra perfeita, e essa obra só é de Jesus Cristo. Não depende do que nós somos, depende do que Jesus Cristo é. Jesus é o mistério de Deus que o mundo não consegue compreender. Não é à toa que ele é uma pedra de tropeço. Não é à toa que a sua cruz foi um escândalo. Não é à toa que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. O mundo não consegue compreender. As pessoas lá fora ficam assim, olha lá, e diz que é crente, olha lá, é crente, todo errado, uma vida toda errada, e agora diz que é crente, acha que é perfeito. A gente não acha não, irmão, a gente tem certeza. A gente tem certeza. Mas é arrogância? Não é arrogância, porque eu não sou perfeito por conta das minhas obras, eu sou perfeito pela obra que Cristo fez por mim, a salvação dele é perfeita. Eu não tenho mérito. Mas eu aceitei a Cristo, mas eu não tenho mérito na salvação. Foi ele que me salvou. Foi ele que me lavou. O mérito é todo dele. Eu sou capenga, eu sou cheio de falha, mas eu vou confiando na obra de Jesus Cristo. Agora, aqueles que confiam na sua própria obra, que estejam com muita disposição para apresentar essas obras no dia do trono. E no dia que chegar assim, fulano de tal, apresente as suas obras. E você fala assim, esse arsenista não, você precisa ser perfeito. Não, mas eu não fui perfeito. Mas o santo também não foi perfeito. Aí eu vou falar, não fui mesmo não, Jesus foi. Ele foi perfeito por mim. A obra dele foi perfeita. O seu sacrifício foi perfeito. O cordeiro dele era perfeito. O sangue dele era perfeito. Suas palavras eram perfeitas. A salvação dele era perfeita. Deus, eu realmente sou perfeito, mas eu estou aqui, minhas vestes estão lavadas no sangue do teu filho. E é isso que nos autoriza a entrar diante do Senhor. Colossenses 1, 26 ao 28, vai dizer, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Eu falei que a gente é rico, irmão. Hoje eu tô da prosperidade, irmão. Hoje eu tô da prosperidade. Amanhã eu falei que a gente era rico, e de noite eu tô falando que a gente é rico, irmão. Sou rica, não tem? Deus trouxe riqueza para a nossa vida e Ele manifestou isso para os seus santos. Aí o pessoal fala assim, tu é santo? Eu falei, eu sou. Deus fez assim, me separou aqui. Santificação é separação, é dedicação, é consagração, ao quais Deus quis. Mas por que Deus fez? Não sei, irmão. Você pergunta para Ele. Faz o seguinte, dá uma morrida e pergunta para Ele, irmão. Está muito incomodado? O que me basta é saber que Ele quis, irmão. É que Ele é soberano e a sua vontade é soberana, e Ele é amor, e Ele quis me salvar, Ele quis salvar a sua igreja, e Ele salvou. Mas você não merecia. Me interessa. O que me interessa é que Ele quis. E eu vou ser grato, e eu vou agradecer, e eu vou louvá-lo. Não adianta me acusar. Vai me acusar de quê? Tudo que você me acusar, eu sei, irmão. Mas você era isso. Era. Você era. Eu estava repetindo o quê? Eu sei de tudo que você estava falar. Mas eu sei também que eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Sou salvo pelo seu sacrifício. Eu também sei disso. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo entre nós. É Cristo em vós. É Cristo em nós. Cristo em nós. Esperança da glória. A quem anunciamos
admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E assim nós somos salvos da condenação, porque somos apresentados como homens e mulheres perfeitos, não pelo que nós somos, mas porque somos apresentados em Jesus Cristo. E é assim que obedecemos ao chamado do Senhor, quando Ele vai dizer: anda na minha presença e sê perfeito. Nesse momento, eu quero ter um momento de oração com a igreja. Quero cantar uma canção. Fala igual o Marcelo, cantar uma canção antiga. Se você entrou aqui nessa noite, querido, e ainda não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, não compreendeu que você precisa dessa obra, porque o fato é que um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo, todos nós estaremos, e teremos que apresentar algo ao Senhor, apresentar obras ao Senhor. Ele exige que nós sejamos perfeitos. Tem salvação para a tua vida nessa noite. Sai daqui com essa decisão: Senhor, eu desejo, eu quero que essa obra perfeita seja também na minha vida. Durante essa canção, você pode tomar essa decisão e sair daqui dessa noite com essa decisão dentro do seu coração. É muito mais do que um levantar de mãos, é muito mais do que vir aqui à frente, é muito mais do que chorar. É mudança de vida. É aquele vai e não peques mais. É mudança. Mudança, irmão. Transformação. O que muitas pessoas têm hesitado de fazer.
querido Senhor. Vamos cantar, vamos ficar de pé? Cantar essa canção? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. E o que é? Encontra bastante poder e continuar a jornada. Aleluia! Pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Mais uma vez, nenhuma condenação. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.